eu era classe média baixíssima, morava em frente à favela, mas não dentro da favela. Então eu aprendi, como o apóstolo Paulo diz, conviver com coisa boa e com coisa ruim e fui convivendo. Então, o que nós temos que fazer? Nos colocar no lugar das pessoas e oferecer ajuda. A Bíblia diz, não pagueis a ninguém mal com mal, mas vença o mal com o bem. A única arma contra o mal não é oração, não é jejum, não é ler a Bíblia. A única coisa que vence o mal é fazer o bem. Está escrito. Então você tem que aprender a fazer o bem, para isso você tem que estar com o coração bom. Você tem que estar com o coração blindado, protegido, coração puro. O que me virou a chave foi ter quebrado, financeiramente e emocionalmente. Eu não queria me envolver com nada de religião. Nunca. Assim, eu falei, caramba, por quê? Porque, meu pai era militar, aí pegava todo o dinheirinho dele, que era para comprar meu tênis no Natal, para fazer umas férias com a gente, e colocava na igreja, que nunca passou de 30 pessoas. Isso criou uma revolta na gente. Falou, pô, meu pai trabalha para botar e bota dinheiro na igreja, então, tipo assim, a gente não tem as coisas por causa da igreja, então a gente ficou com raiva da igreja. Entendi. Então eu falei, com isso eu não quero me envolver. E eu falei, a partir do eu tive muitas faltas financeiras, muita coisa, porque o problema não é a pobreza, não. O problema é a comparação. O problema meu pai fazia um esforço para botar a gente, por exemplo, numa escola particular, que eu só estudei 2 ou 3 anos em escola particular, o resto foi escola pública. Mas esse esforço que ele fez foi pior para mim, cara, antes que me deixasse na escola pública. Porque na escola particular o pessoal ia com carro, usava Nike, e aí eu ia lá de Quixute ou Bamba, meu pai com um Chevette vermelho todo arrebentado, era só vergonha. A comparação me fazia me sentir um miserável. Entendi. Não que eu fosse, mas me comparando com os outros, eu me sentia. Então eu cresci com muito problema emocional, cresci com um complexo de inferioridade, complexo de aceitação, de rejeição, né? Tudo eu achava que estava me rejeitando, muito forte. E cresci num ambiente religioso que te fazia ser um julgador, se achar melhor dos outros, se achar melhor que os outros sendo um nada. Então eu decidi ser empresário, que na minha cabeça eu ia me livrar dessas dores. Só que, cara, você pode mudar um jeito de dar a volta por cima. Exatamente. Você pode mudar de país, a dor vai junto contigo. Você pode mudar de profissão, o trauma vai junto contigo. Você tem que resolver você por dentro. E aí eu comecei a ir pro lado empresarial, descobri as vendas. Mas com que idade isso? Isso dos meus 15 eu sempre fui trabalhador. Com 13 anos, com 9 anos eu aprendi a tocar violão por causa da igreja. Com 13 anos eu já dava aula. Cobrava R$10. E eu lembro claramente disso. Como eu falei, minha mãe morreu há 1 ano e meio atrás, foi uma grande perda pra gente. Meu pai depois achou alguns diários dela. Tava lá, 20 de abril de 1994. Eu tinha 13 anos. Tiago deu sua primeira aula de violão pra Bruna, vizinha de não sei quem, R$10. Minha mãe botava meu financeiro lá. Sim. Com 13 anos. Dei aula dos 13 aos 15. Com 15 anos eu comecei a trabalhar no estúdio de gravação. Porque meu sonho de adolescente era ser músico. Então, eu tinha um estúdio muito famoso no Rio de Janeiro. E eu fui lá e falei, cara, meu sonho é ser músico. Eu queria trabalhar em estúdio de gravação. Eu trabalho de graça. Aí o cara, porque eu não tenho como contratar Pedrinho. Até hoje, gente boa, o dono do estúdio, a gente se fala até hoje. E ele me deu a primeira oportunidade de trabalhar lá de graça, sem receber. Eu fui voluntário por 1 ano, enrolando cabo, hold, fazia bateria, arrumava bateria e tal. Quando eu fiz 16 anos, ele me empregou, aí começou a me pagar por hora. E eu fiquei até os 19 anos trabalhando no estúdio. Até os 19 para 20 anos trabalhando no estúdio. Terminei como gerente e tal, me deu grandes oportunidades. E eu decidi sair da música porque eu era contrabaixista, eu estudava muito, gostava de estudar. Mas eu percebi que ninguém me chamava para gravar. Quando era CD ruim, aqueles CDs de orçamento barato, me botavam. Quando ia alguém mais famoso, me te cortava. Eu falei, cara, eu acho que eu sou bom, mas na verdade eu não sou, porque as pessoas me cortam. Exato. E foi aí que eu fui entender o seguinte, cara, se eu estudar muito, ainda assim eu não vou ser o melhor, não vou estar nem próximo dos melhores. E um dia eu fui gravar um dos maiores baixistas do Brasil, a gente foi gravar a banda de um grande cantor da MPB lá no estúdio, a gente gravava novela da Globo, era um estúdio bem forte. E aí foi um dos maiores baixistas da história do Brasil lá. Já morreu ele, estava lá. Quem? Arthur Maia. Ele chegou num carro assim muito simples, quase quebrando. E na hora da pizza ele falou, cara, vamos rachar porque não tem como... Ele era o top, ele que tocava com o Gilberto Gil, com o Djavan, com o Ivan Lins, com os tops.
Eu falei, cara, o melhor do Brasil, que eu sou 0.0001 perto desse cara. Com o que ganha, vive assim, eu vou largar a música. O meu sonho de prosperar e fazer a diferença era maior do que o da música. Eu descobri com 19 anos isso. E aí eu fui trabalhar com vendas no centro do Rio de Janeiro, comecei como panfletador, levava as pessoas para dentro da loja e ganhava uma comissão por pessoa que eu levava. E depois eu comecei a trabalhar com turismo, com agência de turismo, sendo vendedor também. Foi a primeira vez que eu tive um patrão, não era de carteira assinada. Sei. E a primeira vez que eu tive um patrão, assim, de chegar no horário, porque o estúdio era uma coisa relax, né? Ah, tá. O estúdio era relax, o estúdio você montava teu horário, o Pedrinho não era chefe, o Pedrinho era parceiro e tal. Primeira vez que eu tive patrão, tem que chegar às 7 horas, sair 5 horas da tarde. Tem que ter resultado. Tem que ter resultado, tem que bater meta. Foi com 20 anos de idade e nesse período eu descobri, eu não nasci para ter chefe. O que eu tenho que fazer para não ter chefe e prosperar? Vender, ter o meu próprio negócio. Eu botei na cabeça, eu vou ter meu próprio negócio. Se você não sabe o que quer, você pelo menos precisa descobrir rápido o que não quer. Já te ajuda muito. E aí, descobrindo que eu não queria, ou seja, eu não queria ser pobre, não queria passar por tudo que eu passei. Queria fazer a diferença. Eu sempre quis ser um cara, eu nunca quis ser famoso, nunca. Mas eu sempre quis fazer a diferença com alguma coisa, seja com esporte, com música, alguma coisa eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. Eu queria entrar na vida das pessoas, essa é a palavra. E terceira coisa, eu não queria ter chefe, cara. Então foi um cálculo simples, aos 20 anos. Eu preciso empreender. Só que eu não tinha conhecimento, não tinha nada. Eu descobri no turismo, eu descobri que eu era muito bom de convencer as pessoas a viajarem. Então eu fui trabalhar numa outra agência de turismo, tudo isso no centro do Rio de Janeiro. Falei com a Janine, que era minha namorada na época, vamos casar. Tava ganhando R$850 na época. No estúdio eu ganhava 450. Pô. Então eu tava, na minha cabeça, eu tô bem, já dá pra casar. A gente foi morar numa casa emprestada. Os parentes ajudaram, por exemplo. A gente casou, não tinha televisão, não tinha máquina de lavar, tinha geladeira, fogão, morando na casa emprestada e os móveis, poucos móveis da Casa Bahia financiado. Sim. 10 dias antes de eu casar, me mandaram embora. Não tinha carteira assinada, então não tinha direito nenhum. Casei desempregado. E aí eu dei a notícia pra Janine e falei, se você quiser realmente casar comigo, saiba de uma coisa. Isso que eu tô passando é temporário. Não te abalou isso daí, então? Abalou emocionalmente, mas não me parou. Tá. Eu falei assim, eu vim pra vencer. Você nunca vai me ver em casa parado de bobeira, você nunca vai me ver vagabundeando, jogando bola enquanto eu deveria estar trabalhando. Eu adoro jogar bola, adoro jogar videogame, mas faço isso nas horas vagas. Hoje tenho 2 filhos homens, tenho 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens. Meus filhos homens eu desconto FIFA todo dia. Então, quando teu filho crescer, tu vai ver, é bom pra caramba. Então, você nunca vai me ver de bobeira. Eu tenho uma missão na Terra. Ela falou assim, não, eu vou casar contigo, vamos embora. Eu lembro que ela tinha um trauma, porque eu era pobre, mas Janine veio de uma parada meio miserável, assim. Então ela falou assim, a única coisa que eu peço, nunca deixa cortar a luz. Ela tinha um trauma muito grande de cortar a luz. Falou, nunca deixa. Ela falou, pode faltar comida que a gente se vira, a gente come na casa de um parente e tal, mas luz não deixa cortar. Então eu fiquei neurótico, o negócio de ficar pagando luz, para a luz vir muito barata, para eu nunca deixar cortar, porque os 6 primeiros meses a gente não tinha dinheiro nenhum. Porque eu fiquei dentro da minha casa projetando a agência de turismo que eu ia abrir. E aí, quando passaram-se 6 meses do nosso casamento, E dinheiro pra abrir? Então, aí eu não tinha dinheiro, e aí eu liguei pro Pedro, o dono do estúdio. Falei, cara, vou ter que me humilhar aqui e te pedir oportunidade de novo, porque eu preciso de trabalhar. Ele falou assim, cara, eu deixo você trabalhar, mas só tem horário das 2 às 7 da manhã. Cara, que cruel, porque era na Barra da Tijuca, eu morava ali entre Vicente Carvalho e Irajá, Vila da Penha, que é do Rio, sabe onde é, perto do metrô de Vicente Carvalho. Cara, acordava... Eu tinha que dormir tipo 6 horas da tarde para acordar às 10, dormia 4 horas para pegar um ônibus para Barra da Tijuca à noite, com risco de assalto, não sei o quê. Quem é do Rio sabe o que eu tô falando, passar a linha amarela e tal, para ir para Barra da Tijuca para trabalhar de madrugada. Para ganhar na época, sei lá, R$35 a hora, alguma coisa assim que eu ganhava. Mas pelo menos eu comecei a garantir assim, não corta a luz, não acaba o gás. Entendi. Comecei nessa. Numa madrugada dessa, gravando no estúdio, olha como é que Deus faz as coisas, cara. É por isso que eu falo. Você pode estar desempregado, você só não pode estar desocupado. Deus não gosta de desocupado, cara. Toda pessoa que Deus chamou na Bíblia estava trabalhando. Tiago, eu estou desempregado. Não é estar empregado. Não estar parado. Você pode estar desempregado, mas sei lá, cara, arranja um carro para lavar,
faz alguma coisa, porque nisso ali Deus vai colocar pessoas no teu caminho para te promover. Então, eu tava desempregado, mas não tava parado. Eu tava ali na madrugada, que, pô, era terrível para mim, trabalhando. Numa madrugada dessa, eu conheci um rapaz chamado Marcelo, até hoje meu amigo Marcelão. Marcelo era um pagodeiro que tinha acabado de se converter e tava gravando um CD gospel. E aí, eu tava lá no mesa de gravação, gravando ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu tenho um sonho de abrir uma empresa, mas assim, eu não tenho dinheiro, não sou um cara rico não. Eu moro ali em Vila Isabel, perto da comunidade, mas só que minha avó morreu e me deixou uma pequena herança, eu tenho 60 mil reais. Se você tivesse que abrir um negócio, o que você abriria? Aí, cara, eu peguei uma pastinha que eu tinha de couro e mostrei o projeto da minha agência, eu tinha tudo escrito. Outra coisa, esteja preparado para a oportunidade. Falei, cara, eu tenho esse projeto dessa agência aqui. Ele, agência de turismo? Dá dinheiro? Eu falei, claro, ó, os ganhos são esses. Mostrei toda a planilha. Se a gente vender isso, a gente pode vender pacotes que dão uma porcentagem maior, não focar tanto em passagem aérea. Ele falou assim, tá fechado. Eu falei, calma aí, cara, ele tá fechado. Apertamos a mão, fechamos a sociedade, ele depositou os 60 mil, abrimos CNPJ, tudo no endereço da casa emprestada que eu vivia. Atrás da casa emprestada tinha um quarto e banheiro. Ali a gente montou uma agência com um telefone, uma mesa daquela bem furreca, e eu comecei a ligar para meus amigos de estúdio, ligar para os músicos. Ligar para o banda tal, lembra de mim, Thiago? O Brunet que ficava na mesa, lembra? Cara, eu tô com uma agência de turismo, cara, eu tô fazendo viagem, eu posso cuidar da agenda da tua banda e tal. Eu comecei assim. Os 3, 4 primeiros meses, cara, a gente não vendeu absolutamente nada. Caramba, e aí 3 meses sem vender nada? 3 meses sem vender nada. Aí o Marcelo chegou pra mim e falou assim, cara, esse negócio de turismo é muito ruim, quero sair fora. Eu falei, mano, como é que eu vou te pagar? Ele falou, faz o seguinte, me tira desse CNPJ, porque eu não quero nem estar comprometido com isso. Pode me tirar e me paga depois. Cara, quando eu tirei ele do CNPJ, eu tive que pegar 500 reais emprestado pro meu avô. Para fazer a alteração. O meu avô, Valdemar, que já partiu também. Vou me prestar 500 reais para eu fazer a alteração contratual. Tirei o Marcelo. Quando eu tirei o Marcelo, todas aquelas ligações, não tô falando que o problema foi ele não, tá, Marcelo? Só tô dizendo que cada um tem um destino, tempo, né? Quando ele saiu, todo mundo que eu liguei esses 3 meses, falou, cara, tu ainda tá com a agência? Eu falei, tô. Aí eu comecei a recuperar o dinheiro, cara, em 3, 4 meses eu paguei o Marcelo. Porra. E a agência começou a acontecer, até que a gente começou a ficar grande, porque em 2007 eu fui... Essa aqui é uma história bonita que eu acho que eu nunca contei em público. 2007 a gente vendia e pagava as contas. Tirando daqui, colocando ali. Não sobrava pra nada, eu ainda tava morando de favor nessa casa e tal. E aí tinha uma feira no Rio de Janeiro chamada ABAV, que era a Agência Brasileira de Agentes de Viagens. Era no Rio Centro, lá no Recreio. E aí a gente, porque eu digo eu e meu primo trabalhava comigo de graça para me ajudar na agência, ele atendia o telefone, eu era o CEO, eu era o diretor e ele era o atendente. E o abraço, Lucas, hoje é presidente de time de futebol. E aí o Lucas ficava atendendo o telefone e falou, cara, tá na época da BAV, vamos ver se a gente consegue ir. Aí a gente não tinha dinheiro para ir, cara, de gasolina, para pegar o carro emprestado do meu pai, meu pai tinha um Palio branco, a gente chamava de Maestro, porque vivia em concerto. Todo ferrado o Palio. Aí não tinha tampa de gasolina e tal. A gente conseguiu juntar R$7, colocamos de gasolina e saímos 7 horas da manhã para ir para a feira da BAV. Tá. Eu e o Lucas, a gente morava perto, peguei ele na casa do pai dele e fomos pro Recreio. Cara, quando a gente chegou lá umas 8 horas da manhã, o cara falou assim, ó, primeiro é pago. Eu falei, é pago? Não, paga para entrar. Tipo, 100 e poucos reais eu não tinha. Segunda coisa, só abre 2 da tarde. O que vocês estão fazendo aqui 8 horas da manhã? Cara, a gente não tinha o que comer, não tinha dinheiro para voltar. E aí a gente sentou, cara. Eu e o Lucas, a gente sentou assim em frente ao Rio Centro e ficamos desolados. Que na calçada, assim? Na escadaria do pavilhão. Ficamos na escadaria do pavilhão, dentro do Rio Centro, na escadaria do pavilhão. Eu falei, Lucas, como é que você não viu o horário, irmão? Eu, caraca, mano, pior que eu tô cheio de fome. Eu falei, pô, eu também. E aí eu fiz uma oração, por isso que eu acredito muito em Deus. Deus não precisa provar mais nada pra mim. O que eu já passei na vida, Deus não precisa provar mais nada pra mim. Eu falei, Deus, se você existe, me dá um sinal se eu tenho que ir embora, se eu tenho que ficar e tudo. Naquela manhã que a gente tava esperando, já era umas 10 horas da manhã, passou uma moça. Falou assim, Lucas, reconheceu meu primo. Ele, opa, por que vocês vieram aqui? Não, a gente veio pra ver se a gente consegue entrar. Ela falou assim,
vocês não têm um convite? O Lucas falou, não. Falou, peraí que eu consigo 2 pra você. A mulher era de um stand, Sei. conhecia o Lucas da faculdade de turismo, o Lucas fez turismo, e deu 2 ingressos pra gente.